Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, seja exaltado o nome do Senhor para sempre. Glórias a Deus por mais uma palavra direcionada para nossas vidas, vinda da parte do Senhor. Glórias a Deus. Se você estiver precisando de algo na sua vida, em alguma área, que você esteja necessitando de um socorro, de uma melhoria, de algo que venha para resolver essa causa, que venha para dar suprimento a você, seja em qual área for, eu creio que o Espírito Santo vai falar com você através dessa mensagem. O Espírito da verdade. Ele tem uma palavra para você, especificamente, em nome de Jesus Cristo. A palavra que Deus, o Todo-Poderoso, me deu, está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13 em diante. Glórias a Deus. O título dessa mensagem que está na Bíblia é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Glórias a Deus. Este foi o único milagre que os 4 evangelhos registraram. Então, ele tem uma importância muito grande. Claro que tudo que o Espírito Santo faz, toda a obra de Deus, ela tem um alcance para as nossas vidas atualmente. Não é só a gente ler e achar que ou só engrandecer a Deus. Temos que engrandecê-lo sempre, eternamente, mas ele quer além disso. Ele quer que nós saibamos que esta palavra se cumpre na prática nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Vamos lá. A Bíblia fala aqui que Jesus, ouvindo isso o quê? A notícia da morte de João Batista, o seu primo. Então, Jesus estava ali, claro, como um homem, ele estava sofrendo em saber que alguém amado morreu de forma tão trágica e cruel. Mas o Senhor Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ele não se deixou assim levar pelas circunstâncias. O que quer que acontecesse, Jesus continuava fazendo a obra de Deus, cumprindo sua missão. Você veja que quando Jesus foi para ser preso, para ser crucificado, os soldados foram ali prendê-lo e Pedro cortou a orelha de um deles e Jesus imediatamente o curou. Você veja que até naquele momento de extremo sofrimento dele, porque ele sabia tudo que ele ia passar, ele curou alguém tremendo como o nosso Senhor faz. Ele sabe todas as coisas, ele trabalha perfeito. Nós que não sabemos, muitas vezes, fazer nada, mas ele opera o querer e o efetuar dele nas nossas vidas. Ele opera milagres. Ele chama a existência o que não existe como se já existisse, porque ele é criador. Glórias a Jesus. No grego, esse versículo, Deus chama a existência o que não existe como se já existisse. Sabe o que quer dizer? Se o que você pedir a Deus não existir, Deus cria para lhe dar. Tremendo. Só o nosso Deus
faz isto. Glórias a Deus. Por isso, vá logo colocando aí na sua mente qual a área da sua vida ou as áreas que precisam de um socorro de Deus, de um milagre de Deus, de uma mudança, às vezes até radical. O que é, por favor, ao invés de você amaldiçoar isto, não faça isso. Deus, ele transforma a maldição em bênção. Por isso que não adianta a gente ficar falando, murmurando, reclamando, só vai piorar a situação. Ele sabe trabalhar para fazer o melhor por nós, sempre. Então, Jesus estava ali, ele foi para um lugar deserto e o povo foi atrás dele, que o povo queria receber algo da parte de Jesus. Sempre é assim. Nós estamos na presença do Senhor porque o amamos eternamente e porque precisamos das bênçãos advindas dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Está vendo que Jesus, mesmo naquele momento difícil, ele curou as pessoas. Ele olhou com compaixão, com misericórdia. Ele manifestou o seu poder. Assim ele faz na nossa vida hoje. Ele tem misericórdia infinita. Ai de nós, se não fosse a compaixão de Deus. O que seria de nós? Já estaríamos destruídos, consumidos há muito tempo. E ele, você sabe que, infelizmente, multidão na Bíblia não fala de pessoas fiéis, não fala de verdadeiros adoradores, não fala de servos do Senhor, de discípulos do Senhor. Fala de pessoas que querem somente algo de Jesus, mas na maioria das vezes não querem compromisso com ele. Porque essa multidão, que muitas vezes Jesus fez milagres a favor dela, foi a multidão mais ingrata. Foi a multidão que, em vários momentos, foram contra Jesus. Pessoas que viram Jesus ressuscitar, curar, manifestar o poder dele. Essas mesmas pessoas se levantaram contra Jesus. Então, nós, por favor, nós não podemos estar no meio da multidão. Nunca. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura. Imagine quando você procura algo, é porque não está muito ao seu alcance, ao alcance dos seus olhos. Você vai procurar. Imagine Deus. Não acha fácil um verdadeiro adorador. Mas é isso que Deus quer encontrar. Louvado seja Deus para sempre. Sempre. Porque nós temos que sempre amá-lo acima de tudo e todos. Porque as bênçãos são decorrentes deste amor. Nós temos paz quando amamos o Senhor verdadeiramente. Somos justificados pelo poder de Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Temos lutas nesse mundo, sofrimentos, lágrimas, claro que sim. Mas a nossa aliança com Ele é forte, é firme. Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, Jesus aqui, meu Deus, ele sempre estava a fazer a obra de Deus. Podia ser em qual momento ele se encontrasse. Ele estava ali disposto a ser
um exemplo para mim e para você, porque Jesus, ele quando veio à Terra, ele foi homem, como nós, com exceção feita do pecado. Mas ele sentia fome, sede, chorava, sofria, sentia cansaço. Tudo isso, tudo que nós sentimos como seres humanos, ele também sentiu. E sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então, os discípulos queriam, na verdade, se ver livres daquele pessoal, porque eles não tinham o que dar àquelas pessoas para elas se alimentarem. Não tinham. Então, o que ocorre aqui, eles estavam dizendo a Jesus: ó Jesus, despede essa multidão. Aquele tempo, muitos deles viviam na miséria, assim como hoje muitos vivem no mundo inteiro. O que mais mata é a miséria, é a fome. Em muitos países e até no nosso também. Então, naquele tempo não era diferente. O povo tinha necessidades espirituais, mas também materiais. Jesus, ele supre as nossas necessidades em todas as áreas. Porque aqui o Senhor tinha já curado aqueles enfermos, não é isso? Tinha feito já milagres a favor deles, só que aquela multidão ali estava com fome. A fome espiritual, Jesus saciou. E a física? Pois é, Deus é lindo demais. Glórias a Jesus Cristo. A Bíblia diz: nunca te abandonarei, jamais te desampararei. Essa palavra é tão profunda, é tão forte, que nós não temos a dimensão dela. Quando passamos momentos difíceis, de necessidades, nós muitas vezes nos esquecemos disto. Incrível. Mas ele supre. Ele opera milagres. Louvado seja Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Já parou para pensar aqui? Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Alguém dentre a multidão tinha 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus havia dito a eles o quê? Dai-lhes vós de comer. Glórias a Jesus, mas eles estavam ali limitados. Precisavam do agir de Jesus Cristo. Porque Jesus não nos vê como um homem vê. Jesus, o olhar de misericórdia está sobre aqueles que temem o Senhor, aqueles que invocam o seu santo nome. Muitas vezes alguém vê você passar alguma área de sua vida difícil. As pessoas estão totalmente ali, infelizmente, insensíveis diante daquela situação. Mas o Senhor não é assim. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Aqueles discípulos ali, eles não estavam preocupados com a multidão, mas Jesus estava. Jesus estava, louvado seja Deus, determinado a ajudá-los.
É assim que ele faz hoje. Agora, alguma coisa temos que ter, sempre. Às vezes você quer ter uma vida espiritual mais próspera. Então, você não consegue sair do lugar. O que acontece? Se você não vigiar, você vai começar a reclamar. Quando Deus quer que você coloque aquilo que você tem diante dele. Seja fé um pouco, seja confiança, seja esperança, o amor que você tem a ele, o desejo de ser fiel a ele, colocar diante dele, entregar a ele, porque aqui ele disse assim, então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-nos aqui. Então, nós temos que levar a Jesus o que temos. Quando o Mar Vermelho foi ser aberto por Moisés, o Senhor disse o quê? Toque a vara no mar. Alguma coisa nós temos que ter. Sempre. Quando aquela mulher foi ali, aquela cananeia, estava com a filha terrivelmente endemoniada, possessa, ela tinha fé. Jesus disse que nunca viu tanta fé. Alguma coisa ela apresentou a Jesus para ela receber o milagre dela. Exatamente assim somos nós. Às vezes queremos só o quê? Despejar sobre Deus tudo, mas e o que nós temos? Nós temos que apresentar a Ele. Seja o que for, temos que apresentar ao Senhor. É verdade, aquela mulher tinha fé. Aquela outra do fluxo de sangue, se lembra? Alguma coisa ela teve que colocar diante de Jesus. Ela disse, olha, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Ela não foi lá como se fosse uma turista para ver Jesus somente. Ela queria apresentar algo a ele, vindo de dentro dela. E Jesus diz, trazei-nos aqui. Eu quero abrir um parêntese, porque às vezes a pessoa tem um salário pouco e a pessoa, quando recebe, ela começa até a xingar aquele valor, aquele dinheiro. Se revolta, meu Deus, é muito grave isso. É até, eu diria, gravíssimo. Porque quando apresentamos a Jesus, ele multiplica, ele opera o milagre. É verdade. Agora, se amaldiçoarmos aquilo, meu Deus, que supre nossas necessidades materiais, a coisa vai piorar. A Bíblia diz, até o que tem será tirado. A pessoa acha que aquilo não é nada, que aquilo ali é uma porcaria, que é um lixo, que não vale nada aquele dinheiro. Então vai ser tirado. Deus quer que você apresente a Ele. Você apresenta a Ele, Senhor, eu recebo isso e tenho que pagar tudo isso. O que é que eu faço? Me dê uma direção. Me faz eu fazer algo que o Senhor me guie para que eu possa complementar esse valor. Multiplique sobrenaturalmente. Opera um milagre. Ao invés de a pessoa estar, entendeu? Meu Deus, falando contra aquele valor.
seja o que for, glorifique a Deus. Aquele povo ali estava no deserto com Jesus. A Bíblia fala que tinham 5.000 homens. E os estudiosos disseram que tinham mais ou menos 12.000 pessoas, com mulheres e crianças. E eles só tinham 5 pães e 2 peixes, somente. Será que dava para alimentar aquele pessoal todo? Só essa quantidade? Quando você olha para esse valor que você recebe, você se vê assim, como aquela multidão ali que só tinha 5 pães e 2 peixes. Somente, para todo mundo. E aí, Jesus disse, trazei-mos aqui. Então, temos que levar Jesus as nossas necessidades. E o que temos? Porque o milagre vai partir de Jesus, sempre. Eu não vi aqui ninguém amaldiçoando aqueles pães e aqueles peixes. Jamais. Todo mundo estava ali esperando algo da parte de Jesus. E ele não vai, nunca Jesus vai deixar o homem, meu Deus, em apuros. Ele não faz isso. O ser humano é mau, ele faz. Ele pode ver o seu próximo muitas vezes mal, sofrendo. Muitos viram as costas. Muitos não têm um pouco de amor para dar as mãos. Mas Jesus não é assim. Seja a área que for, seja problemas psíquicos, pessoas que tem muita gente que está com problemas sérios por uma coisa ou por outra. Às vezes é do emocional, às vezes é também espiritual. Mas o que é que essa pessoa tem dentro dela para apresentar a Jesus? Ela confia que Jesus vai fazer alguma coisa por ela. Ela crê nisto. Ela tem apresentado a Jesus isto. Porque se não apresentar Jesus, Jesus disse, trazemos aqui. Então Jesus, ele quer que você apresente o que você tem a ele. Alguma coisa temos que ter. É verdade. É incrível. Mas Deus, né, quando Eliseu foi fazer um milagre ali, aquela viúva, ela só tinha um pouco de azeite, mas ela tinha. Alguma coisa ela tinha para apresentar diante do poder de Deus, diante da manifestação do milagre de Deus que iria ser feita através de Eliseu. A mesma coisa quando Elias foi para aquela viúva de Sarepta. O que é que ela tinha? Nada. Nada que fosse matar a fome dela, né, da família dela. O que ela tinha não dava para nada. Ela disse, olha, vamos comer e morrer. Elias disse, espera ainda, faça para mim primeiro. Ela apresentou alguma coisa. Eu não sei em qual área você está precisando de uma intervenção divina, de uma multiplicação, de um milagre. Mas este milagre aqui, que Jesus fez lá no deserto, você veja que aquela multidão estava no deserto. E no deserto, mesmo quando estamos no deserto, Jesus opera milagres ao nosso favor. Se lembra do povo quando saiu do Egito para Canaã? Quantos milagres o Todo-Poderoso fez.
que causava impacto. Meu Deus, é tremendo. Mesmo existindo tanta infidelidade, uma coisa que me chama atenção ali no deserto, para mim foi uma das coisas piores que aconteceram, foi quando Moisés estava no monte, na presença de Deus, passando 40 dias e 40 noites em jejum, meu Deus. A presença de Deus era muito forte em Moisés. Era um vínculo eterno. E o povo lá embaixo começou a reclamar, a se levantar contra Moisés, dizendo coisas horríveis. E o povo disse a Arão para eles fazerem um bezerro de ouro, para eles cultuarem, adorarem. O que foi que Arão disse? Foi algo que mexe muito comigo, porque Moisés não é Arão. Sabia disso? Há uma grande diferença. Arão disse, não pegue todos os ouros de todo mundo aí, que a gente vai fazer um bezerro. Deus lá do céu, claro, óbvio, Deus conhece até a intenção do coração, quanto mais a manifestação, a prática do que as pessoas fazem. E aquele pessoal, foi o que aconteceu, levou correndo, e Arão, meu Deus, coadunou com aquele pecado gravíssimo diante de Deus. E mesmo assim, claro que Deus os puniu terrivelmente, mas mesmo assim, você já viu, Deus continuou a operar milagres no deserto. É no deserto. Você pode, por favor, muitas vezes a pessoa diz, nada acontece em minha vida não tem valor, eu quero é morrer, eu quero é sumir. Cuidado com suas palavras, você não sabe o que está dizendo. Às vezes você diz isso e não repreende na mesma hora. Satanás pega aquela palavra e coloca em prática. Lança uma seta sobre seu corpo. O que acontece? Vem uma doença terrível. Vem um momento que você perde o controle físico. Cuidado. Deus está no comando de tudo. Apresente a Deus. Nunca murmure contra as suas fraquezas, né? Contra o que está acontecendo, porventura até de ruim em sua vida. Apresente a Deus. Apresente seja o que for. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Quando Eliseu mandou Naamã ir lá no Rio Jordão se lavar 7 vezes, foi o que aconteceu? Ele se revoltou com Eliseu. Ele disse, olha, eu pensei que ele ia sair, que ele ia dizer isso, dizer aquilo. E ele mandou me banhar nesse rio sujo. Tem outros rios melhores, limpos e tal. Os servos dele disseram que, meu senhor, faça isso que ele mandou. Vamos ver o resultado. Você está entendendo? Deus usou aqueles servos de Naamã para que Naamã apresentasse a Deus o que ele tinha. O que Naamã tinha? Olha, eu vou mesmo fazer esse teste. Eu vou ver se vai dar certo. E deu certo. Porque ele não tinha ido na presença de Deus, na pessoa de Eliseu. Ele foi lá. Eliseu representava o próprio Deus. É verdade. Ele não foi lá apresentar o sofrimento dele, pedir socorro para a lepra dele. Pois é. E Eliseu lhe deu uma direção. E ele estava emocionado ali, não queria seguir. Mas quando ele seguiu, ele teve a vitória dele, a cura. A carne dele ficou igual de uma criança, limpa. Glórias a Jesus. Seja exaltado para sempre o nome do Senhor. Trazemos aqui
Qual é a área da sua vida que você está em completo deserto? Que você não vê nada, meu Deus, nada acontecer, nada mudar, nada fluir. Qual é a área? Você vai apresentar Jesus. Pode ir apresentando logo, porque eu não tenho dúvida que ele vai fazer algum milagre aí a seu favor. O Espírito Santo nunca faria você assistir essa palavra que vem dele à toa. Que ele não fosse fazer algo na sua vida. Porque a palavra de Deus não é igual a uma revista que a gente lê, um romance, uma coisa dessa, não. A palavra de Deus, ela se cumpre. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, tudo que existe, tudo que se materializa, vem da palavra de Deus, vem da boca de Deus, vem do verbo que se fez carne. Tudo. Agora, só que as pessoas querem o quê? Que Jesus faça tudo só. As pessoas ficam tranquilex, na delas, e joga o fardo todo para Jesus, para ele fazer tudo. E a gente? Será que somos bonecos para não também ter uma parte a gente para cumprir? Será? Não. Alguma coisa nós vamos fazer. Se Naamã não descesse ao Rio Jordão 7 vezes, ele continuaria com a lepra. Se aquela mulher não obedecesse a ordem de Eliseu de pegar vasilhas emprestadas, não ia acontecer nada. Ela ia cair por terra e os filhos dela seriam tomados como os credores queriam. A verdade é essa. Você tem feito o que com essa situação sua? Você tem se lastimado o dia todo com um e com outro? Vai piorar. A situação vai piorar. Você pode até se abrir para alguém que tem o Espírito Santo, que vá te escutar com olhar de misericórdia. Mas, claro, sim, nós somos seres gregários, então a gente sempre, claro, vai sempre ter alguém em quem a gente confia para a gente contar as nossas dores, nossas aflições. Entenda. Mas em relação a Deus, o que você tem feito? Muitas vezes a pessoa, meu Deus, ela conta a vida dela a todo mundo e não fala nada para Deus, porque ela mesma, sabe o que ela diz? Deus já sabe de tudo. Pois é, incrível. Deus sabe de tudo, mas ele quer ouvir de nós. A Bíblia diz, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Isaías 43, 26. Ele sabe de tudo, mas ele quer ouvir. Incrível, né? E não adianta, vou lhe dizer, não adianta murmurar. Se murmurar, as coisas vão piorar muito. Você viu lá quando Jesus transformou a água em vinho, o vinho bom acabou. O vinho que tinha lá para o casamento acabou. Só tinha agora água. Você sabe que convidados de um casamento não querem ir para um casamento beber água. Quer tomar refrigerantes, sucos maravilhosos, coquetéis. Óbvio. Naquele tempo se fazia uso de vinho muito mais do que hoje. Foi o que aconteceu quando terminou o vinho.
a mãe de Jesus, Maria, disse: terminou o vinho. Acabou o vinho. Jesus Cristo acabou. Alguém apresentou a Jesus a falta. Olha, tinha vinho, mas acabou. Agora tem o que aí? Água. Apresente a água a Deus. O que você tem é completamente diferente do que você precisa. Apresente a Deus isso. Aquele pessoal queria vinho, mas só tinha água. Mas quando apresenta a Jesus, Jesus transforma a água em vinho. Você percebeu isso? A diferença está em apresentar Jesus. Você quer um emprego. Você está em desespero querendo um emprego. O que você tem para apresentar a Jesus? Cadê seu currículo? Está onde? Você está estudando alguma coisa? Você está se locomovendo? Deus vai te usar nesse reboliço aí. Apresente a Ele. Apresente o que você tem. Senhor, eu sei fazer isso, isso e isso. As portas estão fechadas. Apresente a Ele o que você tem. Ele vai usar o que você tem para operar um milagre. Mesmo que o que você queira e precise seja algo muito maior do que aquilo que você tem. Sempre vai ser, claro, óbvio. Ele vai operar, mas alguma coisa você tem que apresentar a ele. Sempre. Você está, às vezes, com uma doença terrível. O que você vai fazer? Apresentar a ele. Ele opera milagres. Ele opera maravilhas. Foi o que Ezequias fez. Isaías disse a ele: olha, prepara tudo aí que você vai morrer. Ele virou para a parede e começou a apresentar a Deus o que ele tinha. Senhor, fui fiel a ti esse tempo todo. Senhor, ele começou a pedir a Deus vida. A Bíblia diz que Isaías voltou e disse a ele o quê? Olha, Deus ouviu a tua petição. Serão acrescentados 15 anos à sua vida. É isso. Alguma coisa temos para apresentar a Deus. Sempre vai ser assim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, temos que levar Jesus. Qual é a sua causa? Qual é o seu desespero, a sua aflição, a sua necessidade? Qual é? Em que área é? Qual é? Onde é a sua preocupação? O seu martírio? Em que área é? Pois é. Às vezes a pessoa tem um filho numa vida desregrada, uma vida errada, e que a pessoa está vendo ali aquele jovem, aquela pessoa, até adulta, de mal a pior. Mas o que a pessoa faz para aquela situação ser resolvida por Deus? Não adianta a pessoa só xingar aquele filho, nem reclamar porque nasceu, nem dizer que se arrepende de ter tido, porque vai piorar a situação. Apresentar a Deus, o que você vai apresentar a Deus? O filho, o estado dele, que precisa de socorro. Apresentar a Deus a sua petição, o seu pedido de socorro. Se deixar para lá, vai piorar. É verdade. Olha a Cananeia, ela só teve vitória porque ela apresentou a Jesus. Ela apresentou a causa dela e a fé. Estavam interligadas. Só por isso ela teve a vitória. Foi o que aquele centurião disse: diga só uma palavra
para o meu servo ser curado. Rapaz, é muito lindo. Uma palavra só, que o meu servo será curado. Olha que coisa. O servo dele estava mal. Mas ele disse a Jesus, Senhor, fala só uma palavra só. Alguma coisa ele apresentou a Jesus. Se você apresentar a Jesus, que na verdade quem recebe é Satanás, as murmurações, as revoltas, vai piorar tudo. A Bíblia não relata ninguém aqui reclamando. Eles estavam ali esperando o vir de Jesus. É ele que tem. É ele que opera. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Está vendo? O que é que você tem feito com isso que você tem? Você tem amaldiçoado? Jesus está lhe dizendo aqui, é para abençoar. É para abençoar. Porque esse sofrimento vai se transformar numa grande bênção. Quando você apresenta a Jesus, é a Jesus que você vai apresentar. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Deus sempre vai fazer o sobrenatural, sempre. Aqui, os discípulos queriam entregar a multidão. Porque o milagre Jesus fez. Mas tem a nossa parte também para fazer. Já pensou se Jesus fizesse tudo? Jesus nos fez seres pensantes e inteligentes. Glórias a Jesus Cristo. Quantos exemplos na Bíblia? Inúmeros exemplos na Bíblia tem que as pessoas apresentaram a Deus uma situação e Deus resolveu. Deus resolveu. Porque aquele povo que estava no deserto, o povo que saiu do Egito com Moisés, o povo, não falo dos seus descendentes, falo do povo. Nenhum entrou, só Josué e Caleb que entraram em Canaã, mas nenhum deles, por causa da murmuração. Eles ficaram no deserto, pereceram no deserto, por causa da murmuração. Então, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado com o que você fala, porque Satanás se alimenta também da murmuração, da revolta, que na verdade, quando a pessoa murmura, ela está indo contra Deus. É verdade. Por isso se torna grave. Então Jesus abençoou. Louvado seja Deus, há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue da nova aliança. Há poder. Então, e comeram todos e saciaram-se. Levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Como é que pode, de 5 pães e 2 peixes, serem alimentadas mais ou menos 12.000 pessoas e ainda sobrarem 12 cestos cheios? O milagre de Deus sempre vai causar impacto, vai surpreender todo mundo. Deus é um Deus que nunca faz algo para ser algo normal, natural. Sempre causa um alvoroço, um espanto. Porque o que ele faz
Ninguém faz. A medicina não faz. Os homens não fazem nada. O que ele faz é sobrenatural. Louvado seja Deus. E ainda sobrou. O que Jesus quer lhe dizer hoje? Essa situação sua tem solução. Sabia? É. Mas você pode dizer, não tem não. Mas eu lhe digo, pela palavra de Deus, que tem. Porque aquele povo estava no deserto. A situação daquele povo era uma situação ruim, tanto espiritual quanto material. Era fome. Não tinha saída para aquelas pessoas. Não existia saída. Mas Jesus é a solução. Aqui. E comeram, todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. O que Deus vai fazer nessa situação vai te impactar. Você está entendendo? Mas não pode ser feito como nós achamos, como nós imaginamos. Tem que ser feito como a palavra dele manda. Apresentou aqui, ó, trazemos aqui, leve até Jesus Cristo o que você tem e o que lhe falta. Leve para Jesus. Seja em qual área for, familiar, profissional, saúde, ministério, vida espiritual, leve até Jesus Cristo. Porque ele vai fazer esse milagre aqui, ó. A multiplicação no que você tem, ele vai multiplicar. E vai ser algo tremendo. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Muita gente. Quem poderia dizer que aquele povo todo ia se alimentar de 5 pães e 2 peixes? 5 pães e 2 peixes não são nada para alimentar nenhuma família. Quanto mais quase 12.000 pessoas. Mas nas mãos de Jesus, apresentando a Jesus, alimenta e ainda sobra. O que Deus faz, né, é milagre que vai estarrecer muitas pessoas. Mas vai depender de você. Se aquela mulher dissesse a Eliseu, não vou fazer isso não, que nada, como é que eu vou poder pagar a dívida, meus filhos não serem levados? Eu vou tomar vasilha emprestada para que, se ela reclamasse, o que ia acontecer? Ela perderia o milagre, a bênção. Então não adianta reclamar, brigar, não adianta. A bênção é perdida assim. Mas quando apresentamos a Jesus, quando o abençoamos, seja o que for, mas é quase nada, amém. É nada, apresente a Jesus. Esse nada para você, para Jesus representa muito. Porque aqueles 5 pães e 2 peixes, na verdade, era nada em relação a quase 12.000 pessoas. Mas para Jesus tinha valor. Por isso ele fez a multiplicação. E ele vai fazer assim na sua vida, nessa causa, ele vai fazer. Seja em qual área da sua vida, tome posse pelo poder que há no nome de Jesus. Não duvide, porque aquele que duvida é como a onda do mar. Não vai para lugar nenhum. Glórias a Jesus, mas tome posse, porque Deus é fiel. Deus é Deus de milagres. Milagres, maravilhas, prodígios. Glórias a Jesus Cristo, de surpresas. Essa é a palavra. Até o próximo vídeo no nome santo de Jesus.